aí, pessoa! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda novamente ao podcast da Universidade Amage, esse projeto super bacana, super interessante que a gente está fazendo aqui ao longo desse último ano, qual tenho muito orgulho de ter participado, né? Estamos chegando ao 12º episódio e, para você que ainda não ouviu os anteriores, dá um pulinho lá, desde o primeiro, o segundo, o terceiro, todos eles foram entrevistas super bacanas e que você pode aproveitar bastante conteúdo ali, tá certo? Muito bem, então. Para a gente começar esse 12º episódio aqui, vamos falar sobre um tema super bacana que eu particularmente gosto muito. Estou aqui com o Ricardo Moreira, que é gerente de agricultura digital na Amage. Ricardo, seja muito bem-vindo aqui ao podcast, cara. Opa, obrigado, Paulo. Gostaria de agradecer a Universidade Amage, pelo convite. Para mim é uma honra poder participar do 12º, significa que faz um ano, de podcast, de episódios, né? Então, eu gostaria de poder contribuir, com o meu conhecimento e falar de um tema sobre tecnologia, que eu acho que é um tema muito importante. É isso aí. E tecnologia vende bastante aqui, né? Nos episódios de podcast e tudo mais. Mas aproveita aí, Ricardo. Conta um pouquinho da sua história aí pra gente, cara. Tá bom. Bom, eu tenho 53 anos, sou paulista, trabalhei durante 20 anos, na cadeia do setor sucroalcooleiro, como especialista em sistemas, em planejamento, orçamento e custos. Estou há 14 anos na Amage, agora como gerente de controle de produção. Tenho formação em administração de empresas, Tenho também um MBA em agronegócios pela Exalc e uma pós-graduação em agricultura de precisão pela Universidade Fazul. Legal, cara. Tem uma história aí na agricultura digital, né? Você não tá há 5 anos, né, cara? Tá um tempão nesse negócio aí, né? Exatamente. Como que foi essa jornada aí, cara? Então, eu vim da área de consultoria, trabalhei por 15 anos dando consultoria para usinas de cana, o setor sucroalcooleiro, Então, peguei da década de 90, os anos 2000, 2010, trabalhando com consultoria, implementando o sistema, toda a parte de planejamento, orçamento e custo, me especializei nessa área, E aí, quando vim dar consultoria na Amage em 2006, E aí fui até 2009 dando consultoria, prestando consultoria e fui convidado a integrar o time, Em 2010, em janeiro, eu entrei na Amage como gerente de controle de produção, Passei por toda a digitalização dos processos agrícolas, e também participei da transformação digital, que começava ali na década nos anos 2010, 11, 12, ou seja, tem aí uma história já com 14, 15 anos, nesse processo. E estou até hoje aí, Na verdade, essa parte de tecnologia avançou muito rapidamente, A gente começou a ver, falar em digital, falar em conectividade, em IoT, rural. Então, assim, tudo isso começou a aparecer muito rapidamente e a minha função foi, na verdade, absorver boa parte disso, Trazer aquilo que realmente era relevante para a companhia, fazer a implementação, E aí, nesse interim, na verdade, foi montado, primeiro a gente montou um time muito forte, para poder realmente colocar esse negócio de pé, fazer toda essa implementação. Então, na verdade, eu não fiz nada sozinho, Tem toda uma participação de uma equipe que entende do assunto, E estamos aí, a gente está realmente bem avançado, Tem muita coisa ainda por fazer, mas eu diria que a gente avançou bastante já nessa última década aí. Legal, cara. E é interessante, Porque quando você começou nesse negócio, nem se falava de agricultura digital ainda, cara? E hoje a molecada vamos dizer assim, já sai da fábrica nesse universo, Eu imagino que você aprendeu a trabalhar com isso, com a experiência, tem as suas formações, mas a experiência no trabalho foi te dando bagagem, para você poder trabalhar com todas essas novas, esses novos direcionamentos da agricultura. Mas hoje, como que um profissional pode se qualificar para trabalhar nessa área, Eu sei que você tem uma experiência muito grande, mas tem um monte de gente nova que olha para essa área, putz, é uma área super bacana, mas muitas vezes não sabe o caminho, Como que essas pessoas podem fazer para se qualificar nessa área em específico, assim, Ricardo? Tá bacana, Paulo, essa pergunta, porque assim, na verdade, quando começou esse boom, de agricultura digital, na verdade, a agricultura digital, ela tem aí uma história, ela aproveitou já o caminho que a agricultura de precisão vinha fazendo, Então,
A gente tem agricultura de precisão, 30 anos já de história, né? Mas quando começou a entrar a agricultura digital, ou seja, toda essa parte de sensores, né? Conectividade, plataformas, né, inteligentes, sistemas, né? Então, acabou virando uma coisa só. E hoje, na verdade, assim, o grupo um programa, né, de jovens talentos, né, de trainees, né? E a gente começou desde o início, quando nós montamos a estrutura de agricultura digital, né, que é uma área hoje dentro da companhia, já entramos com 15 ou 16 pessoas que vieram desse projeto, né, desse programa de trainees e participaram, né, começaram a trabalhar junto num programa bem montado e a gente foi avançando, na verdade. Conforme a gente ia desenvolvendo as tecnologias, implementando as tecnologias, essas pessoas iam acompanhando, né, fazendo toda a implantação, e hoje já tem um time bem maduro. Mas, normalmente, a gente faz o quê? Todos os anos a gente tem, né, a entrada de novos integrantes, né, que vêm desse programa de Jovens Talentos. São pessoas formadas em agricultura de precisão, engenharia agrícola, né, mecanização agrícola, alguns até em engenharia, em agronomia também, né? E aí eles fazem parte de um programa e aí começam a ter o contato, né, com as tecnologias e vão ali aprendendo e também disseminando, né? Fazendo um merge do que teve de conceito na faculdade, o dia a dia, né? A Marge, ela tem, na verdade, uma estrutura boa, né? Com um parque de máquinas com bastante automação agrícola, e isso favorece aí a geração de conhecimento, né? A formação desses novos talentos aí, vamos dizer, que chegam todo ano na empresa, né? E é interessante, né? Porque assim, talvez hoje seja um pouco diferente, mas esse profissional, para encontrar ele pronto, é super difícil, né, cara? Não, muito difícil, né? Na verdade, assim, a Marge... eu, particularmente, participei do desenvolvimento, né, tem um curso que foi feito aqui na FATEC, né, Senai, e a Marge ajudou muito no começo, né, que é o curso de agrocomputação. Sim, E eu sim, participei 3 dias na formação da grade, né, curricular ali do curso, né, para poder realmente a gente formar gente aqui, né, prata da casa, formar gente aqui do nosso estado, né, porque é importante a gente ter esse tipo de incentivo. Então, assim, hoje, na verdade, assim, a gente tem os cursos, né, nós fizemos um programa também nas universidades para poder atrair novos talentos, né, atrair pessoas, né, de outros estados também para poder participar do programa. Então, hoje a gente tem uma equipe formada com 35 profissionais e estão espalhados nas 3 unidades que nós temos pelo estado, né? Então, assim... também a gente participa de fazemos palestras, participamos nas universidades mostrando, né, quais são os requisitos de um profissional de agricultura digital, né? Não é só, eu costumo dizer que o profissional de agricultura digital hoje ele tem que ter, a mente dele é o seguinte, é 80% campo e 20% escritório, né? Então, esse profissional ele vai a campo, ele tem que entender, né, absorver toda a tecnologia e disseminar isso para quem? Para os operadores, para a coordenação, para a supervisão. Por quê? Porque essas pessoas não acompanham, né, essa velocidade toda. Então, a gente prepara isso, absorve a tecnologia e esses profissionais vão a campo para poder replicar isso para a operação. É tipo o elo do operacional ali com a supervisão, fazendo todo aquele jogo, né? Exatamente. E quando a gente começou a apoiar, né, esse curso, eu já dizia, né, eu fui garoto propaganda da FATEC, né, do Senai naquela época, e eu dizia que era uma profissão que a demanda iria aumentar muito, né? E aconteceu. Hoje a demanda está absurda, né, do profissional de agricultura digital. E isso não é... Assim, por que acontece isso? Por que gera essa demanda? Na verdade... A gente tem, por exemplo, as áreas de mecanização, né, a área operacional e a área de manutenção e a área técnica agronômica, né? As faculdades de agronomia, por exemplo, né, eu tive um dado aí no último CONBAP, né, que é o Congresso de Agricultura de Precisão, falava-se que de 8% a 13% dos cursos de agrárias tinham a matéria de digital na grade. Então, na verdade, assim, esses profissionais já chegam aqui na ponta com essa deficiência. Então, tem que ter um outro tipo de profissional já especialista no assunto para poder fazer toda a integração, né, da automação, das tecnologias que chegam para a gente para poder botar o negócio para rodar. Tá? Sim, sim. E assim... Todas essas questões técnicas, né? O profissional, à medida que ele vai aprendendo, ele vai
se capacitando também, né? Assim, vocês dão todo o respaldo para que isso aconteça. Só que tem um ponto aí que eu acho que é legal. Você até comentou, pô, tem que ser 80% pé no barro e 20% no escritório, né? Qual que é o perfil, então, do profissional em si, né? Que vocês buscam e que você entende que dá fit com essa área, assim? Qual que é o perfil da pessoa, cara? Então, assim, eu também digo para essas pessoas, né, que eles são pessoas formadas, né, na maioria das vezes são engenheiros, né, engenheiro agrícola que chega, e tem que ter primeiro um bom relacionamento, né, porque é você trazer a teoria toda da academia para poder estar replicando, disseminando isso para um operador que muitas vezes não tem nem o primeiro grau completo, né. Então, assim, tem que ter jeito para poder trazer, né, traduzir o que se deseja, né, na usabilidade, na aplicabilidade dessa tecnologia, para poder explicar isso para essas pessoas e a gente realmente começar a utilizar. Hoje, por exemplo, antes desse boom da agricultura digital, as máquinas já tinham muita automação e a gente aproveitava muito pouco, né? A gente chegou a dizer que a nossa utilização dava aí 5 a 10% de tudo aquilo que tinha de tecnologia nos equipamentos. Já estava pronto Que ali, já estava disponível, pronto, né? disponível, mas as pessoas não sabiam fazer utilização, não sabiam dar setup daquilo para poder funcionar. Então, assim, hoje esse profissional, primeiro, ele absorve isso, né? E aí tem que achar um jeito, né? Uma forma de poder replicar isso para a operação. Tem que ser uma pessoa que esteja afim realmente de tá no sol, tá na poeira, né? Ou seja, tem que estar no campo mesmo, né? Tem que conhecer as operações agrícolas, né? Não que tem que já chegar sabendo, né? Mas tem que ter vontade de aprender e acompanhar, né? E aí é uma troca, na verdade, é uma troca de experiência, porque você pega um profissional lá, um operador que não teve escolaridade, mas ele faz aquilo ali muito bem e há muito tempo, né? Então, você pega um operador de máquina, um cara de 10 anos, ele sabe tocar a máquina, sabe qual que é a marcha, a velocidade, a profundidade de um implemento. E aí vem a tecnologia com todo esse setup, né? Você pega um monitor, por exemplo, o que é um GPS, um sinal corrigido de GPS. Então, a gente tem que fazer o quê? Juntar as duas coisas, juntar as duas experiências. Um profissional vai lá e configura o equipamento e o outro faz o uso do equipamento dentro dessa melhor configuração e traz insumo também. Olha, essa configuração não ficou muito boa, eu acho que tem que ser dessa forma, ou seja, é uma troca de informação ali, é uma troca de experiências, vamos dizer assim, né? Junta ali a teoria mais o conhecimento tácito, né, que tá junto ali com o operador de muitos anos e a coisa acaba fluindo bem, entendeu? Legal, legal. As pessoas sempre, quando a gente fala de tecnologia, implementação, adesão de tecnologias, a gente percebe que pessoas é uma das coisas mais importantes ali dentro daquele processo, né? E tem um outro ponto ali, Ricardo, que eu acho que seria muito legal a gente tocar também, né? Bom, você comentou um pouco de como você participou dessa implementação, dessa digitalização, né, cara? Não foi da noite pro dia, obviamente, né? Tem muito suor aí, né? Muita massa cinzenta que foi colocada dentro desse processo. E conta pra gente como que foi essa virada de chave, né? Dos controles todos analógicos para daqui a pouco esse negócio tá digital, cara. Como que foi essa jornada aí? Tá, muito bacana. Na verdade, Paulo, assim, bom, falar que a Mage já é uma empresa que está sempre focada em inovação é chover no molhado, né? De fato, a empresa ela te dá essa condição, né? Então, assim, primeiro eu diria que foi muito fácil fazer isso, porque todo o recurso foi dado, foi deixado à disposição para a gente poder realmente caminhar toda essa trilha, né? Da transformação digital, né? Então, eu divido assim, no caso da Amage, nós tivemos são 4 ciclos de 5 anos, entendeu? Então, começa lá 20 em anos. 2006, 2010, depois 2011, 15, 16, 20, 21, e aí esse próximo ciclo termina em 2025, né? O primeiro, na verdade, foi tentar montar um RP agrícola e começar a trazer a cultura de governança, de gestão de custos, né? Então, assim, muito treinamento foi dado. Cada etapa cada ciclo desse de 5 anos, a tríade de pessoas, processo e tecnologia, ela foi muito bem observada, né? Por quê? Você não pode, por exemplo, avançar muito rapidamente, né? Trazer gente muito especialista e não ter tecnologia.
E o contrário também, você trazer muita tecnologia e as pessoas não estão acompanhando, né? Você tem aí um descompasso. Então, a gente veio fazendo isso gradativamente, né? Então, a cada ciclo desse, né, entrava tecnologia, o processo foi muito importante, a gente fez todo um mapeamento desses processos e aí ficou muito fácil da gente colocar, identificar onde que cada tecnologia deveria encaixar em cada processo desse. Também o nível de treinamento a ser dado para as pessoas, né? Então a gente tinha, na verdade, assim, a gente conseguia reconhecer a deficiência, né? Onde precisava, onde tinha carência de fazer treinamento, e isso tudo foi fazendo o quê? Criando uma cultura dentro da empresa, né? Então, assim, esse primeiro processo. O segundo processo foi quando a gente começou a digitalizar aquilo que era em papel, ficha. Em 2011, a gente já tinha tablets no campo, né? A gente fazia apontamento já com tablets, né? E até tem uma passagem muito bacana, assim, que todo mundo no início, poxa, esse tablet vai quebrar, poeira, o sol, a chuva, né? E, cara, nada disso aconteceu, deu tudo certo, né? Mas eu fiquei surpreso que eu tava um dia na fila do refeitório, né? E tinha um rapaz atrás de mim que ele tinha passado por esse processo de receber um tablet para poder fazer esses apontamentos. E ele chegou para mim e falou, viu, a próxima versão de tablet, qual será a versão do Android? Quando ele falou isso para mim, eu falei, cara, tá tudo certo, né? Deu certo. Deu certo, a turma já tá ligada na tecnologia, Legal. ou seja, né, o Android é um sistema operacional que vem dentro do tablet, né? Então o cara já estava preocupado qual era o sistema operacional, né? Depois nós passamos por uma etapa, né, que é a terceira onda, que foi quando nós criamos um projeto chamado Telemeclima, né? Que é um projeto que trouxe aí já começamos a fazer a conectividade das máquinas com o campo, implementar. Primeiro nós ajudamos a desenvolver e implementar ao mesmo tempo, né? Porque não tinha uma solução pronta já, né? Nós participamos disso, né? Com parceiros do mercado e desenvolvemos a solução de telemetria e junto com a telemetria começava a entrar dados automatizados das estações meteorológicas. Então ali já começou a pensar, né, na questão de você ter um COA, né, um Centro de Operações Agrícolas, para poder começar a trabalhar a predição das coisas, né? Ou seja, a gente gerar alertas de forma instantânea, porque aí tinha a tecnologia de conectividade, né? No caso, nós começamos a usar o Zigbee, né? Hoje já tem o 4G, mas a gente começou com o Zigbee, né, que é uma tecnologia que ela é um pouco mais limitada, mas dava para poder trafegar dados das máquinas, né? Então foram instalados computadores de bordo, né, nas máquinas, e aí a gente foi montando esse centro, né, chamado COA, onde tinha lá as televisões, né, e uma pessoa responsável por monitorar todo o trabalho do campo, e aí junto com isso os dados climatológicos, né, para poder realmente avaliar se tinha que parar uma operação, se dava para continuar a operação, ou seja, conforme as ordens de serviço elas eram abertas, né, hoje toda atividade tem que ter uma ordem de serviço, e na ordem tem ali toda a prescrição agronômica, e na prescrição tem lá também quais são as faixas, né, por exemplo, de velocidade, de temperatura, o vento, e tudo isso subia junto com a ordem de serviço e conforme as máquinas começavam a trabalhar, os alertas eram gerados nesse COA para a gente poder realmente tomar uma ação Uma ali, né? atitude ali Para continuar fazendo a qualidade, né? O trabalho com qualidade. E a última não, na verdade, o ciclo que nós estamos passando agora é a questão do sensoramento remoto e a nossa criação de um data lake, né? Então, eu digo aí para a turma que nós até entramos um pouco atrasado no sensoramento remoto, mas hoje a gente está bem caminhado aí, a gente está colocando já uma plataforma chamada ArcGIS. Então hoje nós compramos imagem de satélite, hoje todos os mapas que são gerados, né, pela agricultura digital, ou seja, mapa de produtividade que sai do computador de bordo da máquina, né, quanto produziu cada parte do talhão. Enfim, mapa de chuva, mapa de compactação de solo, todos os mapas e também as imagens, a gente está trazendo isso e armazenando isso dentro de um data lake para a gente poder realmente fazer o uso disso posteriormente. Legal, cara. Na verdade, atrasado não, né, Ricardo? Assim, é um processo, né, cara? É um processo. Assim, a Mage é uma corporação gigantesca, né? Então, se você quisesse fazer isso 10 anos atrás, provavelmente não ia dar certo, né? E eu gostei muito de uma coisa que você falou, que o primeiro ciclo, o que foi? Implantação de um ERP, cara. É o básico do básico, saber
o que gasta, quanto gasta, onde gasta, para poder começar a tomar decisões ali, né? Então, eu gosto bastante dessa ideia de ir fazendo por etapas, porque, pô, não é uma mudança radical a ponto de você não conquistar, né, o coração das pessoas, porque sem as pessoas você nunca vai conseguir fazer isso, né? E ao mesmo tempo você vai colocando de pouquinho em pouquinho até o negócio ficar natural, né? Eu acho que o grande lance é natural. Igual o cara chegar para mim, qual que vai ser o próximo sistema operacional? Poxa, aí é bacana, né? Acho que esse é um processo que é importante também para a empresa, né? E assim, Paulo, o que eu vejo, assim, acho que de tudo isso, né, o ponto principal que nós tivemos foi realmente uma definição desses processos, porque quando nós mapeamos os processos agrícolas, isso aí ficou muito mais fácil da gente identificar pontos de melhoria, né? E também oportunidades. Ó, aqui cabe uma tecnologia, aqui cabe outra tecnologia, né? E também de alocar as pessoas. Então, assim, você monta todo um processo, fica fácil de identificar isso tudo, né? E eu vejo assim, tem um negócio que eu comento sempre, que a gente está, na verdade, assim, as empresas, né? Principalmente as empresas do agro, né? Ela tem ali, existe uma fronteira tecnológica. Então a gente passa muito tempo ali, né, nessa escalada cultural, porque tem que ter cultura, você tem que ter conhecimento, tem que ter ali repertório para poder realmente saber utilizar essas tecnologias todas, né? Não é um negócio que você bota a tecnologia lá e já do dia para a noite a coisa começa a acontecer. A cultura é importante. E essa escalada tecnológica e essa escalada cultural, ela não acontece do dia para a noite, né? É um negócio que vai ao longo do tempo. E depois que você atinge o limiar dessa fronteira tecnológica, aí a parte de cima é você realmente começar a fazer o quê? A gestão da eficiência, né? Então eu tenho lá muita tecnologia, muita informação, muitos indicadores, na verdade, né? E aí a gestão da eficiência é você olhar para o teu negócio, olhar cada operação, olhar cada ponto de um talhão, olhar cada tipo de maquinário, né? Tem um monte de indicadores, né, que a gente consegue extrair com isso, né, para poder realmente tornar a operação eficiente e sustentável, né, do ponto de vista ambiental, né, toda essa você está mitigando o desperdício, você está não interferindo no meio ambiente, ou seja, fazendo todas as atividades, as operações agrícolas de forma responsável, eu diria, tá? É aquele negócio, né? Em algum momento fez sentido você ter ganhos de escala, de produtividade e tudo mais, né? Agora faz muito mais sentido dentro de uma fronteira você ter ganhos de margem, né? Que aí é você trabalhar melhor os desperdícios, né? Ser mais eficiente no seu processo produtivo. Acho que isso é uma coisa importante, né, cara? Assim, voltando lá para no comecinho da sua pergunta, né? Um pouquinho antes ali, assim, o profissional, né? O que a gente espera de um profissional hoje, na verdade, tem esse profissional né, que cuida de toda essa parte tecnológica, mas o profissional que está lá à frente da operação, né, seja lá o agrônomo, seja o supervisor, o próprio gerente da unidade, hoje ele tem aí uma gama de indicadores, né? Então, como é que é esse indicador, né? Na verdade, você tem um dado que gera vários dados que geram uma informação, várias informações geram um indicador, e esse indicador, ou vários indicadores, gera a gestão, né, o conhecimento, vamos dizer assim. Mas tem um ponto importante também, né? Não adianta você ter muito dado, né, ou dados imprecisos, vamos dizer assim, porque isso atrapalha. Então você tem que ter o dado com uma certa acurácia, né, no momento certo, né, não pode ter um dado atrasado, e também acho que não pode ter um volume muito grande de dado, né? Você tem que ter aquilo que realmente faz jus ali, e é necessário para o dia a dia, para tomada de decisão, para poder realmente executar toda a atividade dentro de uma fazenda. E hoje essas pessoas têm essa informação, têm essa geração de conhecimento à disposição deles, né? Então, é importante, assim, na verdade, se você juntar todas essas tecnologias, ela até mudou um pouco a maneira de gerir uma fazenda, né? Você pega, por exemplo, uma tecnologia que é bastante agregadora, né? O 4G, né? Hoje o 4G na fazenda, ele aposentou o radioamador. Então as pessoas criam lá grupos de WhatsApp, né? Grupos de interesse. Olha, o grupo dos agrônomos, o grupo dos operadores, a equipe 10, a equipe 15, e eles conversam ali entre eles, né? E vão trocando ideia, fazendo a gestão. Olha, essa máquina precisa da peça, aquela coisa toda. Isso tudo deu celeridade nesse processo, né? Na comunicação. Então,
Então isso mudou a forma de gerir a fazenda, né? Hoje o gerente, ele está lá no meio do campo, ele recebe o relatório, um PDF na mão, já olha, putz, tem que fazer tal coisa, entendeu? Então esse dinamismo aí foi muito bom, assim, a tecnologia trouxe um dinamismo, né, e mudou bastante a maneira de fazer a gestão dentro de uma unidade agrícola. Sim. Você falou ali dos dados, né? Uma coisa legal, assim, entre ter dados ruins e não ter dados é melhor não ter, né? Exatamente. Porque daí você vai no que você conhece e tudo mais, né? Mas esse ponto, acho que é legal a gente aprofundar um pouco mais nele, porque assim, hoje, você falou assim, é até melhor não ter muitos dados. Na verdade, é bom não ter muitas informações, né? Assim, o dado pode ser gigantesco, mas o que chega pro cara lá na frente tem que ser simples o suficiente para ele tomar uma decisão rápida, né? Como que vocês fazem essa educação, né, de análise de dados? Como que isso chega ali para um gerente, para um supervisor? Como que vocês estão trabalhando nessa parte em específico? Como educar esses caras a tomar decisão baseado nessas informações, assim? Bacana. Olha, o dia a dia de uma fazenda hoje, por exemplo, ela tem uma reunião matinal, que é o Bom Dia Gerente, né? E ali ele já tem várias informações, né? Vários indicadores, né? E a gente, ao longo do dia, nós vamos gerando dados, gerando relatórios e vai disponibilizando, né? E muitas vezes o cara tá lá no campo, ele quer saber de alguma coisa, ele faz aí um contato, né? Via um WhatsApp, por exemplo, né? Com o COA, né? Que é o centro de operações nosso lá. E aí pede o que ele precisa e automaticamente a pessoa gera ali, aquilo ali rapidamente e envia, né? Então, assim, não tem como é que fala, uma rotina exclusiva, olha, conforme é on demand o negócio, né? Porque são muitas perguntas durante o dia e a gente tem que estar preparado para gerar as respostas, né? Então, esses relatórios tem alguma coisa já que está pronto, que vai diariamente, mas tem muita coisa que é gerado no momento, no decorrer do dia, né? No decorrer da operação, né? O COA, ele é centralizado para todo mundo aí eles demandam ali e aí... Exatamente. Hoje, cada unidade agrícola, cada fazenda tem um COA, tem lá um líder de COA, né? Eu falo que é o cartório nosso, né? Porque dali o dado não pode sair errado de forma alguma, né? Então, é ali que as pessoas procuram para poder realmente tirarem as suas dúvidas e receber esses indicadores, essas informações. Sim, legal. Você comentou uma coisa lá atrás, Ricardo, que eu queria puxar aqui de novo, que é essa questão das pessoas, processos e tecnologia, né? Quer dizer, esse é um tripé importante dentro da operação de vocês, pelo que eu estou entendendo, né? Porque não tem como aplicar tecnologia sem pessoas. Se você não tiver processo, você não sabe que tecnologia que você vai aplicar. Então, é tudo meio que interrelacionado ali, né? Explica pra gente, para quem está entrando no mercado de trabalho agora, o motivo de se aprofundar nessa realidade, né? Porque, assim, é importante a gente entender como essas coisas se interrelacionam, né? Porque isso, de alguma maneira, vai influenciar diretamente no resultado que vai ter ali no final da linha, né, cara? Bom, você tem que ter as pessoas certas, né? Engajadas, no lugar certo. É como se fosse um time de futebol, né? O goleiro tá ali no gol, o centroavante tá lá na frente, não dá né? pra pôr o Neymar no gol, né, Não cara? dá, então. Então, assim, mas o que ajuda muito isso aí, né? Eu vou frisar de novo, assim, é o processo. Você tendo o processo definido, ele não fica dependente de pessoas, né? Ele fica dependente de um trabalho e você, por exemplo, assim, tem As pessoas melhoram o processo, né, exatamente. Na verdade, é assim, o processo depende das pessoas, mas não daquela pessoa, entendeu? Eu consigo pegar, por exemplo, num turnover de colaboradores, na verdade, eu substituo rapidamente, porque o processo já está escrito, tem a tecnologia adequada para aquele tipo de processo, né? E aí é só você realmente começar a executar. Então, assim, a gente consegue repor gente, né? Agora, sem gente, não tem, né? Sem as pessoas, as coisas não acontecem. Não adianta ter tecnologia, né? Eu costumo dizer que o homem não substitui uma máquina. Agora, um homem com uma máquina substitui, entendeu? Então, assim, por exemplo, você tendo ali, hoje, do jeito que está a tecnologia, né, entra agora a inteligência artificial, assim, uma pessoa talvez não consiga substituir uma máquina, mas uma pessoa com uma máquina substitui, né? Então, tem que haver aí essa combinação, né? Então, assim, eu vejo que é importante, né, as três coisas, tem que haver um equilíbrio, de novo, não adianta eu ter gente muito qualificada e não ter tecnologia, as pessoas não ficam na fazenda.
né? Assim, o atrativo hoje, inclusive, para poder trabalhar no campo, né? Trabalhar numa fazenda é você ter tecnologia. Se não tiver, a meninada de hoje não quer ficar, né? Então assim, também não adianta ter muita tecnologia e não ter pessoas adequadas para poder usar essa tecnologia, aplicar nos processos e aí ter resultado, né? Então, acho que tem essa sinergia aí, né? As três coisas aí tem que estar bem alinhada, né? Processo bem definido, porque processo ruim também você fica perdido. Então, você já tem que chegar por exemplo, vamos pegar lá, quando eu falo processo, como é que é o preparo de um plantio? Então, tem todo um mecanismo ali, toda uma receita de bolo, vamos dizer assim, de como que a coisa tem que acontecer. E aí eu vou juntando a tecnologia, trago as pessoas, vou treinando, por exemplo, todo ano, quando começa um plantio ou uma colheita, a gente junta a turma num canto, faz toda uma conversa, uma reunião, né? Uma reciclagem, vamos dizer assim, de como que são as coisas, entendeu? Para poder realmente não ter dúvida na hora lá que a coisa começa a acontecer. E os ciclos da agricultura, né, cara, eles são longos, né? Você pega a agricultura mesmo, uma vez por ano você faz aquele processo, né, cara? Então você tem que estar sempre revisando ele e melhorando cada vez mais, né? É a melhoria contínua, entendeu? isso. É o ciclo da melhoria contínua, né? Você tem a tecnologia, melhora o processo, você melhora o processo, demanda a tecnologia, e as pessoas têm que estar acompanhando, porque eu também tenho que reciclar a gente, né? E o importante, assim, é você também engajar o time, né? O time tem que estar engajado ali para poder realmente atuar, né? Fazer. Você pega, por exemplo, uma colheita de algodão, que é o que começou agora, são 40, 50 dias, cara, direto ali, não pode falhar, entendeu? Tem que estar tudo muito bem planejado, né? Para a gente poder realmente conseguir passar por essa etapa e terminou o plantio, terminou a colheita do algodão, já começa o plantio da safra seguinte. E aí vai. Sim. Tem uma coisa, né, que a gente... Hoje eu não sei como é que tá, aí você pode até comentar, mas falava-se muito que a tecnologia ia substituir, ou você comentou ali, vai substituir aquela pessoa e tal, ou a tecnologia sendo usada como o dedo duro, né, do cara que está no campo, e muitas vezes isso segura, né, quem realmente precisa colocar aquela tecnologia para rodar lá na base. Se você não comunicar bem isso também, gera alguns tipos de ruído aí, né, Ricardo? Não, gera, né, já tivemos, assim, já tivemos resistência em alguns momentos, né, mas isso está mudando, sabe? As pessoas estão vendo que... Começaram a entender, né? Começando a entender, a agricultura tá evoluindo tão rapidamente, assim, que, né, você pega hoje, o Brasil hoje é exportador de tecnologia, né? Então, as pessoas acabam entendendo que é necessário você estar evoluindo. Vou dar um exemplo, né? Você pega, por exemplo, a cana, né? Quando começou lá a gerar a colheita mecanizada, nossa, uma máquina substitui um monte de gente. Aquele cara que estava sendo substituído, ele virou o operador da máquina de cana, né? Da colhedora de cana. É que nem hoje, o drone, por exemplo. O drone vai parar um operador de pulverizador? Não, aquele operador de pulverizador vai operar o drone. E é isso que está acontecendo. Então, a tecnologia ela vem acontecendo, né? Ela vai... ela chega e as pessoas vão se adaptando e tem espaço para todo mundo, entendeu? O que não pode é ficar sem a tecnologia, que aí eu acho que a gente fica muito para trás, né? Até perde a competitividade, né, da propriedade, do setor como um todo, né? Exatamente. Hoje, você pegar uma operação, né, um trator, uma colheitadeira, sem tecnologia você não trabalha mais, né? Sem piloto automático, sem um sinal de GPS, né? Sem a própria telemetria para poder estar fazendo ali o retorno, né, de como está acontecendo aquilo ali, se a performance está boa, tudo isso é instantâneo. Então as pessoas têm que entender isso daí e faz parte do processo, né? A agricultura, né, você não vai ver um CBT plantando mais, né? Então não tem jeito. É até bonito de se ver, né? Mas não vai ter, né? E o bacana disso, né, Paulo, é que esse processo aí não é um processo que acontece só na margem. Todo produtor, não importa o tamanho dele, se é um produtor pequeno, médio ou grande, todos vão ter que entender que a agricultura, o maquinário, né, evoluiu muito. A mesma máquina que uma empresa que nem a Mage adquire é o que a propriedade de um pequeno ou médio produtor adquire também. Então ele vai ter que ter também, inclusive, gente capacitada para poder realmente atuar com esse equipamento, né? Então acho que faz parte aí, né? Isso aí é um caminho sem volta, a evolução a cada dia vai acontecer. A gente nós vamos ter que nos preparar, entendeu? E preparar a moçada que vem vindo aí. Sim, sem dúvida, sem dúvida. A empresa, ela puxa bastante coisa, né? Então, vocês sempre estão na vanguarda desse processo. E eu queria puxar ali pra gente ir pros finalmente isso aqui, Ricardo.
você falou uma coisa muito legal, que foram aqueles 4 períodos que vocês foram implementando, ciclos que vocês foram implementando de pouquinho em pouquinho até chegar no que vocês estão hoje. Eu lembro até que você estava comentando ali, você falou assim, e o último? Não, o último não, né? Ainda tem muitos outros ciclos por vir, Sim, né, sim. cara? O que você enxerga que são os próximos passos? Para onde essa agricultura digital, enfim, todo esse processo ele vai estar para os próximos ciclos, vamos dizer assim? Bacana, Paulo, isso é importante, porque assim, isso aí define como que nós vamos fazer a preparação desde já da turma, né? Olha, cara, eu acho que duas coisas que vêm aí que não tem jeito, né? Que já está logo aí, muito em breve aí, é a inteligência artificial. Não dá para deixar de falar disso, né? Entendeu? A inteligência artificial, ela vai atingir uma demanda, né? A gente está gerando muito dado, né? A granularidade do dado hoje é absurda, né? Antigamente eu tinha dado um boletim com 5 linhas de uma máquina. Hoje eu tenho um registro sendo gerado a cada segundo. Né? Então, acho que a inteligência artificial ela vai chegar para poder minerar isso nesse volume todo, gerar insights. Ela não vai tomar a decisão ainda, entendeu? No lugar do colaborador, né? Mas ela vai gerar insights para que ele possa tomar a decisão mais correta, né? Com celeridade, né? Então, a gente está hoje, assim... já vendo algumas coisas acontecer, já tem muita IA, né, inteligência artificial desenvolvida para o agronegócio, inclusive, né, a gente já faz uso de algumas coisas, né, mas eu acho que cada vez mais vai intensificar isso daí, né, então esse é um primeiro ponto. Segundo ponto que eu vejo que vai trazer vai trazer bastante benefício é a automação das máquinas, né? Acho que isso aí também é um caminho sem volta. A gente sabe que a agricultura ela acontece num ambiente que não é um ambiente controlado, mas a gente já está vendo um drone trabalhando de forma autônoma, já tem máquina que faz um trabalho autônomo naqueles ambientes que a gente consegue cercar, né? Criar aquelas cercas, né? Para poder ter controle, mas isso é um caminho sem volta também, né? Acho que eu citaria essas duas coisas, né? Inteligência artificial e trabalho autônomo, com certeza está muito em breve. Cara, e faz todo sentido, porque a hora que você pega, por exemplo, trabalho autônomo, máquinas autônomas, vamos dizer. Cara, hoje, se você me falasse isso 10 anos atrás, você acho que o Ricardo tá meio viajando na maionese, né? Mas, cara, hoje tem um carro da Tesla que tá dentro de uma cidade e você não ouve relato nenhum de acidente. Vez ou outra tem, mas acidente fatal, grave, você não tem. Quer dizer, se isso na cidade tá rodando, a probabilidade e a possibilidade desse negócio acontecer no campo tá daqui para ali, né, cara? Então. E aí tem um negócio que tá novo também, assim, que eu tenho lido um pouquinho a respeito, é o tal do gêmeo digital, né? Gêmeos digitais, já ouvi falar muito. Cara, isso aí é um negócio bacana, assim, hoje a gente faz, vou dar um exemplo aqui, né, que talvez caminhará para isso, né? Hoje você faz todo um planejamento agrícola e você tem que pensar uma safra inteira em determinado momento para depois começar a execução disso, né? Então, acho que talvez com o gêmeo digital você já vai começar a olhar a máquina, colocar o recurso aqui, aonde vai estar um monte de adubo, qual é a semente, que hora que eu pretendo trabalhar. Então, assim, talvez esse planejamento agrícola a gente consiga fazer de uma maneira muito mais assertiva, né? E onde a gente consiga enxergar as coisas com um pouco mais de clareza, né? Porque quando você prepara todo esse planejamento, é como se você estivesse construindo uma maquete de uma casa e você já está enxergando ali os finalmente do prédio, né? Fazendo. Só que como uma miniatura, né? Eu acho que isso aí também é um negócio que vai ser legal, porque a gente vai conseguir antecipar alguns problemas, né? Eu diria que trabalhar a predição muito mais fácil, né? Você ser mais preditivo, né? Isso aí. E a predição, porque assim, uma coisa é você ter uma previsão e tal, né? Outra coisa é você fazer a predição daquele negócio, né? Quer dizer, você pode agir antes do negócio acontecer, porque exatamente. Isso talvez seja a coisa mais complexa, né, cara? Isso. Como que você age antes do negócio acontecer, Exato. toma uma decisão antes do negócio acontecer. Isso dá ganhos fenomenais, né, de eficiência operacional e tudo mais, né? Você não vai ter tanto desperdício, tempo aí. perdido, né? Você consegue antecipar muita coisa, né? E eu acho que com a precisão das coisas, né? Você pega hoje uma plantadeira, ela atinge ali, ela usa um sinal corrigido de 2,5 cm, ou seja, eu consigo passar na mesma linha
3, 4 anos seguidos, entendeu? Se eu quiser, né? Fazer a repetibilidade daquele plantio, aproveitar, aí olhando mais para a parte agronômica, né? Você aproveitar o mesmo adubo do ano anterior, tá aproveitando agora, se eu não tive exportação. Então, assim, essas coisas eu começo já a prever isso, a antecipar isso, entendeu? E aí começa a reduzir, né? Todo esse desperdício, vamos dizer assim, né? Reduzir redundância das coisas, né? Sobreposição das coisas, que a gente acaba acontecendo muito, né? Porque, de novo, é uma indústria a céu aberto, o clima a gente não consegue controlar, mas a gente pode antecipar algumas coisas, né? Não deixar para a última hora. Então, eu acho que essa tecnologia vai ser bacana para brincar um pouco isso daí. Bom demais, bom demais. Pô, Ricardo, obrigado, cara, você ter participado aqui com a gente do 12º episódio aqui do podcast da Universidade AMAGE. Foi um bate-papo super bacana. Poderia ficar aqui por horas, né, conversando sobre isso aqui, né, cara? Então, muito obrigado, parabéns aí pelo seu trabalho, valeu pelo seu tempo aqui com a gente, cara. Muito bom, eu que agradeço. Obrigado. Bom demais, bom demais. Muito bem, então, foi mais um episódio aqui, o 12º do nosso querido podcast da Universidade AMAGE. Espero que você tenha curtido, entendido um pouquinho aí da agricultura digital, como se posicionar em si nesse processo, né? Porque como o Ricardo comentou, um processo sem volta, tem muita coisa ainda por acontecer, então se você quiser atuar nessa área, tem um caminho interessante aí pela frente, né? E ele deu várias dicas aqui pra gente que podem ser valiosas aí para o seu desenvolvimento profissional, tá certo? Ficamos por aqui, espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um like aí, compartilha com a galera. O podcast ele cresce quando você participa junto com a gente aqui desse processo. Aproveita para seguir a AMAGE nas redes sociais, vai lá no Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, para você poder acompanhar os episódios, né, e curtir tudo isso aqui que a gente fez ao longo desse ano aqui, tá certo? Muito obrigado, tudo de bom pra você, até a próxima.